Praça 15 nos anos 30 na Porto Alegre Antiga. Copa de 1954. Equipe: Uruguai, quarto lugar. Equipe base: Máspoli, Santa Maria e Martinez, Rodrigues, Carvalho e Cruz, Souto, Ambroís, Schoberg, Chiafino e Borges. Imagem da Copa de 1950. Uruguai vira o placar e a torcida brasileira acompanha de pé o final da partida. Imagem da Copa de 1950. Parte da delegação uruguaia nos minutos finais da partida final da Copa de 1950. Imagem do chute forte de Chico em mais um ataque da seleção brasileira na grande final. Copa de 1950. Imagem da Copa de 1950. Um de vários ataques da seleção brasileira na final contra o Uruguai. Uma imagem da Copa de 1950. Juan Chiafino sobe mais alto no meio da área brasileira. Brasil x Uruguai. Imagem histórica construção do Maracanã. Rio de Janeiro. Copa de 1950. Estádio Jornalista Mário Filho, mais conhecido como Maracanã, ou carinhosamente como Maracá, é um estádio de futebol localizado na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 1950, inicialmente com o nome de Estádio Municipal. Copa do Mundo 1950. Estádio Dorival Brito e Silva, Paraná. O Estádio Dorival Brito e Silva, também conhecido como Vila Capanema, é um estádio de futebol brasileiro localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná. Foi inaugurado em 1947. História: uma imagem do estádio do Maracanã ano 1950. Observe a fila de entrada. Imagem do Eucaliptus, Rio Grande do Sul. Estádio dos Eucaliptos foi um estádio de futebol localizado na cidade brasileira de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Foi construído pelo Esporte Clube Internacional, que foi seu proprietário até a venda, anunciado em 28 de agosto de 2010 pela diretoria do clube. Uma imagem do cartaz promocional da Copa de 1938. Uma imagem em detalhes da bola oficial da Copa de 1938. Será que alguns desses jogadores jogariam na seleção atual? Titulares ou reservas? Everaldo, Rivelino, Dirceu Lopes, Zé Maria, Caju e Brito. Zico e o outro é quem? Ex-jogador Jarbas. Ex-Guarani, América Rio de Janeiro e Seleção Brasileira Olímpica. Irmão do Flamarion. Mais futebol que Zico, porém teve que abandonar a carreira muito cedo devido séria contusão. Imagem do Esporte Clube Bahia é, e sempre será o primeiro campeão brasileiro 1959. Pelé é o melhor jogador que chegou mais perto da perfeição como jogador de futebol, e Maradona outro gênio e em minha opinião o melhor canhoto da história do futebol. Djalma Santos, Bellini, Hernani, Nilton Santos, Zito, Orlando, Joel, Didi, Mazola, Pelé, canhoteiro. À exceção de Hernani e de canhoteiro, todos estariam na Copa da Suécia e seriam campeões mundiais. Imagem de Luizinho Tombo jogando pelo Flamengo. Um dos muitos goleadores do passado que não tiveram chance na seleção brasileira dado o alto nível do futebol brasileiro na época. Garrincha Arranca, Jordan Cerca. Um Botafogo x Flamengo da década de 60. Maracanã Antigo, Canal 100, torcida raiz, com Geraldinos, chuteiras pretas, camisas ensacadas sem propagandas, sem brincos, sem tatuagens, bola pesada, cabelinho na régua e futebol de sobra. Lendas que atuaram em territórios fora da Europa, e abriram mercados até então desconhecidos para a época. Uma imagem dos jogadores de futebol do Bangu Atlético Clube, década de 1930. Imagem do embarque da delegação brasileira para a Copa de 1934. O dia que o Greif Zeppelin sobrevoou Porto Alegre em 1934.
Uma imagem colorida de carros na rua num dia qualquer. Observe os trajes dos cavaleiros. Jules Rimet entrega a Taça do Mundo para a Federação Uruguaia em 1930 após a conquista do Uruguai na grande final da primeira Copa do Mundo. O ônibus 12 da Viamão. Em meados dos anos 60 estudava no ginásio industrial da Escola Técnica Parobé. Nas segundas e terças-feiras tínhamos oficinas pela manhã e cultura geral pela tarde. Nos outros dias só cultura geral, isso na 1 e 2 séries, depois na 3 e 4 séries era turno integral. Nesses dias de meio turno, saíamos, um colega de aula que morava no Belém Velho e eu, em disparada da escola que fica na Washington Luiz em direção a Lima e Silva onde ficava a parada do ônibus. A intenção era pegar o ônibus das 12h00 horas que sempre era o carro número 12, da linha Viamão. Por 2 anos isso se repetiu quase que semanalmente. Uma foto da viagem de navio da delegação francesa para o Uruguai na Copa de 1930. Imagem do Hotel Centenário na 7 de setembro da Porto Alegre Antiga. Imagem do time Corinthians Paulista em 1965. Em pé, Clóvis, Marcial, Edson Cegonha, Galhardo, Eduardo e Maciel. Agachados, Marcos, Rivelino, Ayrton Beleza, Flávio Minuano e Gilson Porto. Imagem do Guarani Esporte Clube, Juazeiro CE. Guarani Esporte Clube, conhecido por Guarani de Juazeiro, é um clube de futebol da cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, fundado em 10 de abril de 1941. Uma foto do Santana SC, Amapá. Santana Esporte Clube é uma agremiação esportiva brasileira sediada na cidade de Santana, no estado do Amapá. Fundado em 25 de setembro de 1955 por Roberto Matilis Correia, o clube pertencia à mineradora KM. Adotou o amarelo e o preto como suas cores e o canário como seu mascote. Imagem do Água Verde, Curitiba, PR. O Esporte Clube Água Verde foi um clube brasileiro de futebol, da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Suas cores eram verde e branco. Quem é dessa geração? Comenta aí, foi ou não foi o melhor trio? Posto de gasolina Santos Dumont, conhecido como Posto do Avião, em 1956. Foi inaugurado em 1936 e demolido em 1968. Estava localizado na rua Siqueira Campos, onde hoje se encontra a Agência Central dos Correios e Telégrafos. No prédio à frente estava localizado o antigo Banco Nacional do Comércio. Chegamos ao fim, amigos. Curta, comenta, compartilhe, inscreva-se em nosso canal para não perder mais nenhum vídeo. Thanks for joining me in the History Lounge. I look forward to seeing you on the next video. Até a próxima história em fotos.